A ansiedade é uma oportunidade de você evoluir. Meu nome é Eliana, tenho 67 anos e eu convivo com ansiedade. Ela geralmente aparece para mim em momentos em que eu esteja em conflito, em expectativas sobre o futuro ou quando eu estou me sentindo insegura e lidando com problemas físicos, emocionais, financeiros, profissionais, enfim, quando a vida me traz algum desafio. A ansiedade, depois que ela passa, ele fala: que merda que eu fiz, o tempo que eu perdi. Enfim, tudo. Atrapalhava em casa, atrapalhava no serviço, atrapalhava no meu tempo de futebol, atrapalhava em tudo. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos! Eu diria, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, mas as coisas estão diferentes hoje. Não sei se vocês perceberam. Hoje nós vamos apresentar para vocês um mini documentário. Esse mini documentário vai falar para a gente sobre ansiedade. E hoje a gente fecha esse tema e vamos fechar com chave de ouro. Por quê? A ansiedade já começaram a trazer para a gente que a ansiedade ela pode ser bem positiva na nossa vida. Vai depender de como nós recebemos ela. Então, espero que vocês gostem desse novo projeto que nós estamos fazendo, um mini documentário. Não vamos deixar de lado os podcasts, podem ficar tranquilos. Ainda teremos podcasts, mas agora a gente está aperfeiçoando o nosso trabalho. Nós estamos trazendo documentários para vocês também. Aí coloca aqui para a gente no comentário se você gostou ou se você não está gostando. Se você acha, não, adorei o mini documentário, faz sobre tal tema, vai ser muito bacana. Isso vai enriquecer tanto a gente quanto vocês. Então, vamos junto embarcar e conversar sobre ansiedade? O que é a ansiedade? Ou é medo ou é expectativa de futuro. É uma reação normal do organismo, né? Todos nós temos ansiedade. Só fica disfuncional quando ela começa a ser uma ansiedade frequente, que está te paralisando, que está te atrapalhando de você lidar com seus dias, no seu dia a dia ou com seus problemas. A ansiedade, para mim, é a criação de vários cenários e que esses cenários nem existem. Aí, o que acontece? Vem aqueles sintomas decorrentes dessa ansiedade, como a taquicardia, a vista escurece, a pressão sobe, a insônia aparece. Então, no começo, eu achava até que era algo físico, procurando médicos, procurando especialistas, fazia vários exames e com isso não descobria nada, que estava tudo normal. Foi aí que eu comecei a relacionar, a perceber que o meu problema não era físico, e sim emocional. Dou um exemplo para vocês, quando tinha que dirigir. Então, antes mesmo de eu sair de casa, eu já ficava pensando: e se tiver trânsito? E se eu errar o caminho? E se o Google Maps me levar, sei lá, para outro planeta? Às vezes, só de pensar nisso, eu já nem saía de casa, eu desistia. Ficava em casa mesmo, sem querer dirigir. Em questão, então, de relacionamento, olha a loucura, então, o que acontecia. Então, eu entrava num relacionamento, eu já começava a me sabotar. Eu pensava assim: "Ah, isso nem vai dar certo". Então eu criava ou então criava 1001 empecilhos. Enfim, a minha mente, ela não para de criar problemas que nem existem. E o mais curioso, isso acontece até em situações que são fora do meu controle, que dependem de decisões de outras pessoas. A expectativa é a criação de um cenário do que pode acontecer. E esse cenário pode ser positivo ou negativo. Vamos começar pelo negativo. Geralmente a gente utiliza duas palavras, e se. E se eu sair de casa e for assaltado? E se no meu trabalho meu chefe não gostar do meu desempenho? E se meu relacionamento não der certo? E se eu não conseguir o emprego que eu quero? É óbvio que ele por si mesmo é negativo. E ele sempre é parcial. A gente tem sempre só um lado da versão. Esse cenário, ele é limitado. Um aspecto positivo da expectativa, eu crio um cenário perfeito. Eu vou viajar
E o clima vai estar super agradável, as pessoas são acolhedoras, a comida é fantástica, enfim, essa experiência vai ser perfeita. Embora pareça super positivo a expectativa nesse contexto, ela também é negativa, porque ela traz junto a possibilidade de isso não acontecer. E gera, então, frustração, decepção, que é negativo. De novo, né, a expectativa sempre traz um cenário parcial. E é importante a gente não viver de expectativa, mas viver numa perspectiva. Na perspectiva, eu abro o meu cenário, eu abarco várias possibilidades e deixo de ter um pensamento recorrente, obsessivo numa ideia de que ou vai dar tudo errado ou vai dar tudo certo. E como que eu saio de um pensamento obsessivo, de um pensamento recorrente, tanto positivo quanto negativo? Primeiro, vamos sair desse ciclo de pensamentos. Busque atividades prazerosas, busque atividades que te façam rir, descontrair, desfocar, desapegar desse pensamento. Busque convívio agradável, conversas divertidas, um filme gostoso de assistir, um livro bom de se ler, um contato com a natureza. Faça uma atividade física que tire você desse pensamento, tanto no positivo quanto no negativo. Depois disso, amplie a perspectiva, saia da expectativa e vá para a perspectiva. E coloque de novo as duas palavras, e se. E se der certo? Eu estava achando, a minha expectativa era que fosse dar tudo errado, mas e se dar certo? E se eu consigo chegar no meu destino sem nenhuma intercorrência? Eu estava imaginando que eu ia me perder, que eu podia bater o carro. E se nada disso acontecer? Ótimo. Numa perspectiva ampliada da expectativa positiva. E se não der certo? E se o clima não estiver de acordo com aquilo que eu gostaria? E se as pessoas não forem tão calorosas? E se a comida não for tão boa? Coloque essa variável, essas variáveis também do outro ponto de vista. Depois, aceite tudo aquilo que acontecer. Se você se perder no caminho, ok. Encontre uma solução, e a solução existe, ela é mais simples do que a gente imagina. E se der tudo certo, perfeito, maravilha. Foi mais uma experiência de sucesso. Numa perspectiva onde as coisas deem errado, numa expectativa que era positiva, e se der errado? Deposite toda a sua felicidade, seu bem-estar, sua satisfação, não em algo externo, a viagem ser perfeita. Não, a sua satisfação tem que ser interior. Se a perspectiva que você montou estava abarcando o positivo e o negativo e deu negativo, aceite isso, abrace isso e tire o melhor proveito dessa experiência para que você se sinta bem. Aquele velho ditado, se te der um limão, faça uma limonada, não faça cara feia. Aproveite cada momento numa perspectiva ampliada, numa aceitação daquilo que pode dar certo ou não. A ansiedade, ela tem 2 tipos de forma de eu encarar ela. Eu encaro ela ou de forma positiva ou de forma negativa. Ou eu encaro uma ansiedade através de uma expectativa de vida, ou eu encaro uma ansiedade através de uma esperança de vida. Conforme eu encaro a ansiedade, será como eu vou ter a minha vida, será como eu vou evoluir. Por exemplo, se eu tenho uma ansiedade de forma de expectativa, eu espero, eu acho, não, eu vou criar coisas negativas com ela. Então,
eu não vou conseguir ter uma alavanca para minha evolução. Quando eu consigo equilibrar isso, analisar isso e modificar esse tipo de observação que a gente tem da nossa vida e torná-la uma esperança, eu faço dessa ansiedade uma alavanca para a evolução. É um fator que é primordial para a gente entender como evoluir na vida, como conquistar as coisas, como ter hábitos bons. E queira ou não, você precisa prestar atenção. Eu preciso prestar atenção como eu estou planejando a minha própria vida. Quando eu vou encarar um problema ou quando eu vou criar alguma coisa, seja um relacionamento, a compra de um apartamento, seja um curso que você quer fazer, seja a ambição que eu quero ter na minha vida, não importa. Se eu colocar uma energia negativa, só nutrirei coisas negativas. Então, não será usado como uma alavanca para minha evolução, e sim vou ficar no estado que estou. Mas, se eu modificar isso e fazer da ansiedade uma esperança, eu consigo fazer dela uma alavanca de evoluções. Eu consigo atingir de forma positiva, vou nutrir a minha vida de coisas positivas e assim eu evoluirei melhor. Quando tinha, por exemplo, um jogo do São Paulo importante, de domingo, a partir do momento que eu ficava sabendo desse jogo, até quarta-feira, eu não vivia mais. Aquilo se incrustava dentro de mim de uma tal forma que eu não sabia que isso era ansiedade. E, de fato, é uma ansiedade muito forte. Por quê? Na hora que o jogo terminava, ganhando ou perdendo, você ficava mais leve. 200 quilos se o time ganhasse e uns 100 quilos se o time perdesse. Mas essa angústia, a ansiedade, eu não sei como é que a gente pode falar, se é angústia, se é ansiedade, passava até o próximo evento que a gente tinha. Eu comecei a perceber isso e comecei a ver que eu estava perdendo o tempo da minha vida, porque de domingo a quarta-feira eu não vivia, simplesmente. O que eu fazia, nem percebia, né, eu não notava nada, eu fazia, eu virava um robô. Então, e eu comecei a perceber isso fortemente, comecei a mudar muito, mas hoje eu sou muito mais, analítico sobre esse tipo de assunto, né. Há milhões de anos, o cérebro do ser humano ele tinha uma formação para atender uma necessidade primordial, o instinto de sobrevivência. Essa estrutura cerebral preparava o corpo para enfrentar qualquer ameaça que colocasse em risco a vida desse ser. Então ele segregava na corrente sanguínea os hormônios que a gente já conhece hoje: cortisol, adrenalina, noradrenalina e outros hormônios para preparar esse corpo, esse ser, para enfrentar a ameaça ou fugir da ameaça, enfrentar um predador ou enfrentar outro ser humano de um outro grupo rival, ou fugir. Após milhões de anos, essa mesma estrutura primitiva desse homem ainda é presente no nosso cérebro. É claro que, ao longo dessa evolução toda, o nosso cérebro foi formando outras capacidades, foram se formando outras camadas que hoje a gente permite termos uma inteligência emocional, permite a gente ter uma capacidade cognitiva, que é pensar, raciocinar, analisar, concluir. A questão é que hoje a gente ainda utiliza essa mesma estrutura primitiva para lidar com as ameaças que se colocam diante da nossa vida. A estrutura mais capaz de lidar com qualquer ameaça que a gente tem, qualquer desafio, é o nosso mental, é a nossa capacidade cognitiva. Então, diante de um enfrentamento que a gente tem que se questionar: o que pode dar errado? O que pode acontecer?
se eu vou dirigir, o que pode acontecer? Posso bater o carro? Eu posso errar o caminho? Eu posso ficar perdido? Para cada uma dessas alternativas, existe uma solução plausível, possível, racional, que eu vou me valer se acontecer qualquer coisa. Se acontecer. Então, quando eu uso essa capacidade de raciocinar, de pensar, eu estou me impondo a um instinto automático, habitual, de resposta imediata, automática, que geralmente vai ser esse resultado de preparar o corpo para lutar ou para fugir. Cortisol, adrenalina, que num dado momento da nossa vida, ele pode ser muito útil, só que ele precisa estar na nossa corrente sanguínea num período muito curto de tempo, porque aí a nossa capacidade cognitiva tem que entrar em ação. Essa é uma forma da gente lidar com a ansiedade, só que a gente não faz uso da capacidade cognitiva quando a gente se sente ameaçado, porque é tão forte essa herança que a gente traz de milhões de anos, que é muito provável que a gente não vai conseguir raciocinar com clareza. Então, o processo cognitivo, ele tem que ocorrer fora dos momentos de grande ansiedade, de grandes ameaças, de grande estresse. A gente tem que estar o tempo todo raciocinando o que pode acontecer, e se acontecer, o que eu vou fazer. A gente vai conseguindo abrir o leque de possibilidades e alternativas e as soluções para cada uma delas. Essa é uma das funções mais importantes que nós temos que desenvolver para lidar com a ansiedade e não deixar que o nosso lado instintual tome conta da gente. A capacidade mental, muito embora ela tenha um tempo de desenvolvimento muito menor que a capacidade instintual, milhares de anos contra milhões de anos, ela é muito superior para lidar. Ela pode subjugar, ela pode controlar, ela pode dominar o nosso instinto. E aí sim, essa desestabilização que ocorre, né, essa ansiedade que nos dá, que nos paralisa, pode ser controlada. A ansiedade, na minha convicção, e o que eu entendo por ansiedade, é um negativismo puro. Porque se você não for uma pessoa negativa, a ansiedade não vai te incomodar, porque você a supera com o teu pensamento positivo. A negatividade é algo que já acompanha a gente desde muito tempo. Há milhões de anos atrás, o homem primitivo ele não podia se dar ao luxo de ser otimista. Quando atrás de uma moita ele ouvia um barulho, ele não podia se dar ao luxo de falar isso não é nada, é só um bichinho inofensivo. Porque se ele pensasse dessa forma, ele poderia estar colocando em risco a vida dele. Porque se fosse um predador, um inimigo de um outro grupo, isso poderia condená-lo à morte. Então ele veio trazendo esse viés negativista ao longo de todos os tempos. Claro que foi se adaptando em diferentes contextos conforme esse ser foi evoluindo. Mas hoje a gente traz ainda essa bagagem e a gente foi reforçando essa negatividade ao longo do tempo. E para que a gente combata a ansiedade, para que a gente supere a ansiedade, um dos fatores primordiais, fundamentais, é quebrar esse ciclo da negatividade. E uma das formas de se quebrar esse ciclo da negatividade é começar a perceber em todos os movimentos da vida, em tudo que existe, que nos cerca, o positivo que há. Mesmo que isso não seja algo sentido, mesmo que isso não seja algo que vem de uma profundidade, de um sentimento. Outro ponto para combater a negatividade é o autocuidado em relação ao nosso pensamento. A gente sempre fala de autocuidado no sentido de
cuidar da alimentação, fazer exercícios físicos, ter momentos de lazer. Só que o principal cuidado que temos que ter em relação a nós mesmos é cuidar dos nossos pensamentos. E um dos pensamentos mais prejudiciais nesse autocuidado é acreditar que a gente não é capaz. É ter a crença estabelecida sem fundamento que nós não temos capacidade de enfrentar os desafios que acontecem na nossa vida. Acreditar que a gente é capaz faz parte de uma análise racional. Perceber que nós temos conquistas, cada um tem as suas conquistas, as suas realizações. E isso tem que ser observado, tem que ser avaliado e valorizado. Cada vez que eu faço isso, eu percebo o positivo que existe dentro de mim mesmo. E cada vez que eu faço isso, eu me fortaleço nessa positividade de acreditar que não existe nada que possa me deter. Não existe nada que possa não dar condições de enfrentar, seja lá o que for. A vida traz para a gente os desafios para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. E não tem nada que a gente possa dizer que não somos capazes de desenvolver. É óbvio que tudo que a gente se propõe a fazer, existe uma curva de aprendizagem, de experiências que a gente precisa acumular para chegar numa excelência. Isso faz parte do processo evolutivo, mas não tem nada que a gente não possa enfrentar. A vida vai trazer para a gente sempre aquilo que a gente precisa para dar um salto na nossa evolução. Quando a gente entende que a vida é isso, que ela traz para a gente as oportunidades de experiências para ser melhor, a gente não se amedronta, a gente não se coloca na defensiva ou não se coloca numa postura de se acovardar ou de se limitar a viver a vida. A gente coloca como uma perspectiva de que aquilo foi feito como uma oportunidade para mim. Então, perceber que a minha capacidade é uma capacidade de grande valor, que nós somos inteligentes, que nós somos capazes, que nós temos habilidades, qualidades, virtudes, é fundamental para que esse positivismo nos dê força para dizer que nós conseguimos enfrentar qualquer situação. E esse positivismo em relação à própria vida, o que ela significa? A vida não foi feita para trazer sofrimento para nós. As nossas escolhas, sim, trazem sofrimento para nós. Quando a gente não entende como que a vida funciona, qual é o propósito dela. E o propósito dela é fazer com que a gente cresça, com que a gente possa desenvolver uma capacidade maior. Ainda estou aprendendo a lidar com a ansiedade, mas agora eu tento manter um pensamento positivo. Por exemplo, bom, eu lembro de um detalhe que nós fomos comprar um apartamento, né, nosso, único, hein, não vou pensar que eu sou rico, nada, só e eu tinha uma prestação de um aluguel que eu pagava, era 2.000 e poucos reais, e a prestação era de 5.000 e poucos reais. Cara, eu dei entrada no apartamento, tudo, e aí eu começou aquela angústia, aquela ansiedade de eu não poder pagar a prestação. Cara, aquilo era veneno para mim. Cara, que eu fui ensinado a honrar os compromissos, né. E o meu porto seguro sempre me falava: "Não, não vai dar certo. Vamos pensar certo, vamos pensar positivo, que isso aí vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo". E no final das contas, deu certo. Então, mais uma vez, eu perdi tempo da minha vida. Eu vou enfatizar esse fator tempo,
Porque eu percebi que em todos esses processos de ansiedade que eu achava que não era, nem sabia o que que era, eu perdia tempo. Nesse caso, também. Perdi um tempo danado, eu fiquei até vir a primeira prestação, eu já tinha condição de pagar até 2 por mês. Então tive quer dizer, foi um tempo perdido, inútil da minha vida. A ansiedade em relação ao tempo que me resta é muito comum. A ideia de que vai existir um ponto final, um ponto de chegada na minha vida, que um dia eu vou morrer. Isso traz muita ansiedade para as pessoas. E só tem uma forma dessa ansiedade de ser diminuída. Quando a gente entender que a vida é uma sequência de experiências e oportunidades. Então, o tempo em si, essa dimensão, é uma construção humana. O homem definiu um tempo linear de segundos que formam minutos, que formam horas, que formam dias, para que a gente possa organizar e ter uma referência do que passou de experiências e oportunidades, das que eu estou tendo e das que eu ainda posso vir a ter. Então, essa invenção do homem traz para a gente, ajuda a gente a ter uma organização. Mas quando a gente entende que o tempo é somente uma sequência de experiências e oportunidades, a gente entende que cada momento que passa, eu estou tendo uma experiência e uma oportunidade de aprendizado, de evolução. A vida é isso. A vida quer da gente essa evolução. A gente passou milhões de anos evoluindo e a gente vai passar ainda mais milhões evoluindo. Então, essa ideia de que o tempo um dia vai acabar, ela só deixa de ser angustiante para mim quando eu entendo que não existe passado, não existe um futuro. Existe esse momento presente onde eu tenho que extrair o melhor de mim para que esse momento seja muito especial. Que ele seja um momento onde essa experiência me traga coisas boas e de tudo que eu angariei de coisas positivas, eu disponibilize nesse momento, seja no convívio, seja aprendendo, estudando, seja rindo, seja apreciando a natureza, seja lendo, seja lá o que for que eu for fazer, quando eu tenho consciência que esse momento é um momento que eu tenho que dar tudo de mim e que a vida quer de mim um desenvolvimento, eu estou consciente desse momento, eu usufruo desse momento e torno esse momento um momento de muita satisfação, de muita realização. E quando isso acontece, eu tenho a sensação que se amanhã chegasse o meu ponto final, o ponto de chegada dessa vida, teria valido a pena. Eu poderia morrer amanhã e que minha vida teria sido maravilhosa. E eu não estou falando só da vida que passou, mas a vida a partir desse segundo, desse exato momento. Nesse exato momento eu posso fazer dessa minha vida, desse exato momento, um momento maravilhoso. E eu me preencher de tantas coisas boas, que se amanhã eu morresse, tudo que eu construí a partir desse momento e que eu pude deixar para aqueles que conviveram comigo, coisas boas se perpetuassem a partir deles. Isso que eu construí de produtivo passasse para eles, que passaria para os seus momentos, para as suas experiências, que passariam para outras pessoas e que tudo aquilo que eu angariei de positivo permanecesse com todos. Então, essa sensação de angústia, de ansiedade por um futuro, ou de um tempo limitado que um dia vai acabar para todos nós, passa porque eu preencho tanto esse momento com coisas boas, coisas produtivas, maravilhosas, que esse momento é pleno,
É como se esse momento fosse eterno e nunca mais acabasse. Se amanhã eu morrer e realmente não existe mais nada, tudo que passou para trás, de alguma forma, ficou. E se vai ter continuidade, vai continuar. Talvez de uma outra forma, em outras formas, mas vai continuar. Então, não há necessidade de ter angústia em relação ao tempo que me resta. Basta focar no tempo que eu tenho agora, que é esse exato momento. O passado não existe. O futuro não existe. O único tempo que existe é esse momento presente. Pessoas que têm ansiedade, começar a entender o que está acontecendo para ela ficar ansiosa. E primeiramente, começar a viver o presente. Viva cada dia como se fosse o último. Viva um dia de cada vez. Você vivendo um dia de cada vez é libertador. Ah, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Não, amanhã é amanhã. Você está vivendo hoje. É hoje. Você só vai pensar amanhã quando você abrir os olhos e agradecer a oportunidade de mais um dia. Aí você vai pensar no amanhã. Enquanto isso, você vai ver o que você precisa fazer hoje. O hoje. Policiamento, positividade e vamos embora. Ainda estou aprendendo a lidar com a ansiedade, mas agora eu tento manter um pensamento positivo. Os bloqueios foram feitos para ser quebrados, né? Os traumas foram feitos para ser vencidos. Sentir a ansiedade, ela é útil até o momento em que a minha capacidade cognitiva, o meu pensamento positivo, o meu pensamento de alto valor, de compreensão da vida, ele se coloca, se sobrepõe. Quando isso acontece, a ansiedade, ela não é mais um mecanismo para impulsionar a minha evolução. Não estou dizendo que a gente não vai sentir a ansiedade. Estou dizendo que a gente não necessita só dela para a gente evoluir, para a gente ser feliz, para a gente conquistar outros patamares na nossa evolução. Então, o autocuidado do pensar, de se valorizar, é fundamental. Eu posso dizer que se a gente tiver a crença firmemente arraigada em nós, que nós somos seres de valor, seres de bem, seres de capacidade, seres que está pronto para enfrentar qualquer situação, esse positivismo, esse cuidado que eu tenho em me valorizar é que vai me trazer a estrutura, a base, a força que eu necessito para lidar com qualquer coisa. Tudo nessa vida é uma oportunidade para nós evoluirmos. Só vai depender da gente, da forma que a gente vai encarar o desafio que a vida traz para a gente. Muitas vezes, nós encaramos a vida de uma forma de pessoas mimadas. Por que acontece comigo? Por que eu sou assim? E não paramos para pensar e enxergar as coisas positivas. Às vezes você é assim porque você precisa aprender alguma coisa. E isso vai ser muito bom e enriquecedor para a sua vida. Isso você pode também ensinar outras pessoas. Não existe problema novo. Todo mundo já passou por vários problemas que estão aqui, que estão criados aqui. E você consegue passar por ele e talvez uma pessoa que vai ter o mesmo problema você consiga ajudar. Então, está na hora da gente parar de ver a vida de forma negativa. Tudo que aconteceu na sua vida, do jeito que aconteceu, é para a sua evolução. É para que você seja cada dia uma pessoa melhor. Para que cada dia você seja sua melhor versão. Isso vai depender de como você quer encarar a sua vida. Você quer continuar encarando sua vida de forma de ansiedade, de uma expectativa que não te leva a nada, tentando achar culpados ou sofrendo? Ou você quer levar a sua vida de uma forma de esperança, de uma forma que eu aprendo com ela? Isso foi bom, aconteceu, foi bom. Me deram uma vez um exemplo que eu guardo para mim. Uma pessoa, ela foi assaltada. Não tem coisa mais negativa que isso? E ela virou para mim e falou assim: graças a Deus que foi comigo. Graças a Deus que não foi com outra pessoa que estava próxima.
porque essa pessoa tinha idade. Essa pessoa podia morrer. Então, olha só que pessoa generosa de falar isso, né? De ver que a dificuldade que ele passou, ele encarou de uma forma positiva. E isso a gente tem que fazer com a nossa vida. Às vezes a gente passa por coisas tão pequenas, tão minúsculas, que damos tanta importância e elas não têm importância. Você cria, se alimenta ela para que ela cresça, fica gigante. Coisas que é uma coisa pequenininha que você pode resolver e aprender e mudar. Aquilo está na sua vida para você virar a chave, para você ser mais positivo, para você ver a beleza da vida. Para de olhar para a vida, hoje o dia está chuvoso. Que legal! Hoje as plantas não vão sofrer tanto com o sol quente. As pessoas que vão trabalhar na rua vão ter um pouco de uma temperatura mais branda. Vamos ver as coisas positivas. Está na hora de começar a ver o positivo que a vida te traz. Então é isso que a gente tem que começar a ver, a oportunidade que a vida nos traz e parar de criar empecilhos para a gente não evoluir e sermos felizes. Espero que vocês tenham gostado desse mini documentário que nós fizemos com todo carinho e atenção para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar sua curtidinha aqui pra gente e deixe seu comentário. Fala o que você achou desse mini documentário. Isso é muito importante pra gente. E isso vai ajudar a enriquecer para a gente produzir mais trabalhos como esse para todo mundo. Muito obrigada. Espero que vocês sejam eternamente felizes.